Muito bem, meus amigos, vamos para o nosso Livro dos Espíritos. Nós estamos na parte segunda do mundo espírita, o mundo dos espíritos. Vamos iniciar o segundo capítulo. Nós iniciamos o primeiro dos espíritos e agora vamos para o segundo, da encarnação dos espíritos. E nós vamos hoje o objetivo da encarnação a partir da pergunta número 132. Bom, inicialmente, vale vermos aqui o conteúdo, né? Nós teremos então nesse capítulo, bom dia Dilma, objetivo da encarnação, a alma e materialismo, né? Então, Kardec foi bastante objetivo nesse objetivo da encarnação, trazendo apenas aqui duas questões, né? Uma e desdobrada em duas partes. A alma ele explora bastante, né, e depois ele fecha com o materialismo. Esse tema ele é bastante significativo para nós, porque ao falarmos de encarnação, ao estudarmos, né, a etimologia da palavra, né, nós vamos aqui perceber que encarnação vem de carne, e significa que estarmos na carne, ou sermos carnes, de acordo com a visão de uns, né? Que tem uma visão mais materialista, somos a própria carne. Então, estarmos na carne, nós temos ali então como derivado encarnação, que é estarmos na carne, e reencarnação, voltarmos a estar na carne. Então, a partir dessas pequenas definições, a gente percebe que para todos nós, seres viventes aqui no nosso planeta, encarnados ou desencarnados, né, a gente tem inclusive a palavra desencarnação, que também é uma derivada da carne, né, que significa deixar a carne. Então, encarnar, desencarnar, reencarnar, né, tal é a lei, né, parafraseando Kardec. Kardec não, né, a frase lá no túmulo de Kardec. Então, todas as religiões, e até mesmo aqueles que não têm religiões, se veem na carne, né, nessa fase de existência em que nós estamos, né, estamos aqui num corpo material. Então, estarmos aqui, para muitos a pergunta vem de onde viemos, qual é o sentido de nós estarmos aqui encarnados e o que acontece depois que o corpo físico morre, o corpo físico perece. São perguntas naturais para todas as pessoas, independente das suas crenças, independente das suas filosofias, né? Então, simplesmente estamos na carne, estamos aqui vivos. A doutrina espírita ela procurou, né, através das instruções dos espíritos, trazer uma orientação maior, não apenas aqui sobre a encarnação que nós estudamos, né, porque encarnação em si só significa estar na carne, mas antes de estar na carne existe um processo de você entrar na carne, que é o processo de reencarnação, né, porque encarnação é apenas a ideia inicial, mas o processo em si é o processo de reencarnação que vai acontecendo, né, incontáveis vezes enquanto houver necessidade de reencarnarmos em mundos onde esse processo é necessário, né? Então, quando nós falamos em encarnarmos, nós temos o processo do espírito se preparando para o vínculo com a carne. Nós temos o espírito durante esse processo, o modo como ele se conecta com essa carne, e depois a desencarnação, o modo como acontece esse desligamento. E nós sabemos que isso não acontece de uma forma simples. A doutrina espírita tem a oportunidade de nos trazer, né, através das suas bases filosóficas e também no seu aspecto científico, trazer para nós os detalhes de como isso acontece dentro do nosso entendimento atual. Então nós vemos, por exemplo, né, em livros como André Luiz, que fala sobre a encarnação de Segismundo, né, ou a reencarnação de Segismundo, que mostra-lhe todo o cuidado da preparação do espírito, o cuidado com o perispírito, né? Então um preparo psicológico, um preparo moral, um preparo intelectual, uma manipulação fluídica, para que haja essa conexão, o processo biológico que vai se desenvolvendo durante a gestação e ao mesmo tempo o corpo vai se vinculando a essa matéria que é gerada. Então durante a nossa existência nós temos aqui também o vínculo do espírito com a matéria, né, com o corpo físico, com a carne,
e durante esse vínculo nós temos vários tipos de experiências vivenciadas, né, pela mente, pelo espírito, pelo perispírito, são as sensações, percepções, vivências no caso de um desdobramento, de uma emancipação, a percepção do espírito encarnado na relação com o plano espiritual através da mediunidade. Enfim, nós temos ali várias experiências que vão acontecendo com o espírito na fase em que ele se encontra vinculado com a matéria. E depois, na desencarnação, já vimos também alguns relatos, né, sobre algumas orientações sobre alguns desses eventos, né, então não é genérico, né, foi apenas ali um modelo que foi trazido para nós, inclusive ontem nós vimos, né, no livro Loucura e Obsessão, aquele caso daquela jovem suicida, que mostrou para nós, né, como é o processo de desencarnação naquelas condições, como foi difícil, né? Já vimos também outros casos que foram trazidos para nós. Então a morte por si só, na visão geral, na visão simples, é simplesmente o corpo deixar de funcionar e aqueles que são espiritualistas, o espírito voltar para o seu ambiente natural, seja lá onde ele for, de acordo com cada filosofia. Mas o interessante é que a morte não é simplesmente a destruição do corpo, existe um processo de desligamento do perispírito. Inclusive o perispírito mais um elemento a ser acrescentado nessa encarnação. Então quando nós falamos em encarnação, o fato do espírito estar ligado a um corpo feito, né, dessa matéria orgânica que nós utilizamos, é um processo bastante complexo, que durante muito tempo está sendo e continuará sendo para muitos aqui no nosso planeta algo natural. Nasceu porque nasceu, viveu porque vive, morreu porque morreu. E a doutrina espírita mostra que o nascimento é um processo complexo, a continuidade aqui na matéria também traz a sua complexidade e a desencarnação também ali todas as suas características. Então, ao estudarmos doutrina espírita, não estudamos apenas o nome, nós estudamos vários detalhes, né, que infelizmente ainda se encontram, né, com pouco entendimento pelos encarnados e desencarnados aqui no nosso mundo. Mas a doutrina nos dá essa oportunidade de termos esse entendimento. E para isso, né, não basta apenas o entendimento, mas nós também entendemos as consequências disso tudo. Do porquê o espírito reencarnar, trazendo o seu planejamento reencarnatório, qual é o seu papel durante a reencarnação, como se dá a sua desencarnação e o seu destino no plano espiritual, de acordo com a sua vida. Então é um conhecimento técnico, somado a um conhecimento moral, desenvolvendo o nosso lado intelectual e assim por diante. Então muita coisa se tem para poder compreender. E Kardec, nesse caso em especial, quando ele se fala aqui nesse título que nós estamos vendo aqui, da encarnação dos espíritos, um capítulo dedicado a isso, o objetivo da encarnação foi esse primeiro tema que ele trouxe para nós, não falando do processo em si, mas entendendo o porquê. Por que essa lei impõe aos espíritos, criaturas imateriais, essa experiência no mundo físico através do vínculo com esse corpo orgânico que nós utilizamos. Bom dia, embaixador. Então vamos lá. Objetivo da encarnação. Qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Pergunta 132. Bom dia, dona Miriam. Qual o objetivo? Por que nós temos que vir para a carne? É uma pergunta que todo mundo faz, independente de espírita ou não espírita. Até mesmo aqueles que não acreditam no espírito se perguntam por que nós estamos aqui vivendo. Qual é o objetivo da encarnação? Mas independente de acreditar ou não acreditar, nós somos seres imortais, nós estamos aqui encarnados, e a pergunta que nós questionamos é: qual é o propósito? Por que isso? A resposta dos espíritos: Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns é expiação, para outros missão. Mas para alcançarem essa perfeição, tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Nisso é que está a expiação. Então, sofrer todas as vicissitudes nada mais é, né, o termo, nada mais é do que a alternância de situações que nós vivemos aqui no nosso mundo. Né? Ora, momentos agradáveis, desagradáveis, momentos felizes, infelizes,
momentos proveitosos, outras vezes ociosos, tudo aquilo que o mundo material vai nos oferecendo em termos de experiências pela nossa própria programação reencarnatória, como também experiências que nós mesmos geramos a partir do uso do nosso livre-arbítrio. Né? Então esse é o ponto principal. Colocamos expiação e colocamos missão, aqui os espíritos trazem para nós. Mas e provas? Eles são apenas termos que ele coloca, né? Porque a expiação nada mais é do que uma prova, né? Um tipo de prova, que vai nos colocar ali num teste moral, seja para resgate, seja para nos dar oportunidade de novas experiências futuras. Mas seja num caso como o outro, nós estamos aqui então para vivenciar essas experiências. Visa ainda outro fim à encarnação, o de pôr o espírito em condições de suportar a parte que ele toca na obra da criação. Para executá-la é que em cada mundo toma o espírito um instrumento de harmonia com a matéria essencial desse mundo, a fim de aí cumprir daquele ponto de vista as ordens de Deus. É assim que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. Então vamos lá. Inicialmente, então, 2 objetivos da encarnação. Primeiro, nos levar à vivência de experiências que vão nos ajudar no nosso crescimento, experimentando ali determinados aprendizados que somente o mundo material pode oferecer. Aí podemos perguntar, mas o que o espírito faz no mundo material que ele não pode fazer no mundo espiritual? Essa pergunta a gente pode dizer simplesmente, nós não sabemos exatamente quais são essas diferenças, porque para poder falar sobre isso, nós teríamos que entender exatamente tudo aquilo que o espírito experimenta desfrutando da liberdade no corpo, no mundo espiritual. E aí nós vamos lembrar também de todas as complexidades de dimensões, limitações, grau de conscientização que ele tem no plano espiritual. Então a gente pode dizer, no mundo espiritual ele faz isso, no material ele faz tal coisa. Para isso nós teríamos que ter uma visão muito ampla. Todos aqueles que de alguma forma trouxerem alguma opinião sobre qual é a diferença entre um e outro, meramente especulativo. Porque para entendermos as experiências do mundo espiritual, nós temos que estar no mundo espiritual e não apenas no mundo espiritual, temos que estar plenamente cientes de tudo aquilo que o espírito é capaz de desenvolver, de potencial, estando liberto da matéria. E estando no mundo material, a mesma coisa, nós temos que entender o projeto reencarnatório de cada um, o tempo de vivência que ele tem, as escolhas que ele faz, o planejamento que é feito, porque nós lembramos que o planejamento ele é a longo prazo. Ele não é um planejamento feito para uma encarnação, porque de uma encarnação ele parte para outra. Então existe uma visão muito mais ampla. Tudo aquilo que nós trazemos são ideias que nós formamos dentro do nosso ponto de vista. Mas o aprendizado do espírito, seja no mundo espiritual, seja no mundo material, são experiências diferentes, exatamente pelas próprias condições que o espírito apresenta. Numa, ele traz a liberdade, o seu pensamento tem uma capacidade criativa muito maior. Enquanto que no mundo físico ele traz a restrição da matéria, trazendo ali limitações de convivência, limitações de ambiente, limitações físicas, limitações das próprias ideias, porque o corpo físico limita a capacidade de raciocínio do espírito por estar vinculado a um órgão material. E aí nós temos o nosso esquecimento, não temos a capacidade de ter ali uma visão mais ampla sobre as coisas pela matéria, pela influência que a matéria exerce sobre todos nós. Então estarmos no mundo material vai nos proporcionar uma determinada cota de aprendizado que servirá em conjunto com outras cotas que serão oferecidas em dimensões diferentes, formando um conjunto de aprendizados que vão nos ajudar no nosso crescimento. E aí não dá para a gente pontuar quais são esses aprendizados, porque cada um de nós vivencia uma determinada experiência. E cada um de nós tem ali determinadas necessidades. Dudu colocou, né? Muitos espíritas ainda acham que uma expiação traz o corpo reencarnado problemas no corpo, né? Deficiências ou defeitos morais. Mas a expiação também está constando no processo moral, que esse espírito que está bem do seu corpo físico, mas que chega com limitações morais, atrapalhando sua vivência da sua vida do agora. Né? Então temos ali experiências diversas, né? Obrigado pela participação.
Então temos ali experiências diversas, né? Então, do nosso ponto de vista, nós acreditamos que tudo aquilo que proporciona sofrimento diz respeito a uma expiação. E muitas vezes o sofrimento é causado pela própria rebeldia do espírito. Tendo consciência daquilo que ele precisa desenvolver, nós não ficamos classificando se aquilo que ele vivencia agora é culpa do passado, se é culpa do presente, se é algo que vem do futuro. O espírito consciente simplesmente cumpre aquilo que tem que fazer. E é o que nós estamos tentando, embora tenhamos ainda as nossas fraquezas, as nossas fragilidades, para lidarmos com essas experiências que são para nós experiências limitantes, experiências que nos trazem certos desequilíbrios, de perdas, de restrições, de temores, de culpas, etc, etc. Mas estarmos reencarnados é parte de um processo, então somos nós que ficamos procurando qual é o motivo disso ou daquilo. O importante é nós vivermos essas experiências da melhor forma possível. Emmanuel tem uma mensagem bem bacana que eu vou trazer para vocês depois, perante a reencarnação. E aí nós veremos o lado moral desse aprendizado, o que é muito interessante para todos nós. Então aquilo que nós encontramos hoje, né, aquilo, então, você é pobre porque você está espiando, você tem limitação porque você está espiando, você está junto com aquela pessoa porque você está espiando, tudo para nós é aprendizado. E esse aprendizado será mais ou menos proveitoso de acordo com a nossa disposição em aproveitar bem essa oportunidade. É aquele aluno, né, que na escola, por que eu tenho que ter essa prova? Você tem que ter a prova porque a prova é parte do seu aprendizado. Se você se rebela contra ela, sua prova vai ser muito mais difícil. Você vai repetir, vai ter que fazer de novo, vai ter que fazer diversas experiências. Tudo é parte de aprendizado. Né? A procura é porque desconhece a doutrina, né? A curiosidade que nós temos, né? Porque a própria doutrina, né, trazendo esses ensinamentos, nós focamos muito mais nas respostas técnicas do que do objetivo maior. Né? Eu sempre gosto de fazer uma comparação. Oswaldo Montenegro, né, tem aquela Lua e Flor, aquela música dele, tem um verso, né, ou tem alguns versos que eu gosto bastante, pelo significado, né, que fala assim, né, eu amava como amava o pescador que se encanta mais com a rede do que com o mar. Né, e nesses versos mostra para nós que nós focamos muitas vezes em pequenos detalhes, é prova, é expiação, eu tive culpa, não tive culpa, cumpra seu papel. Faça aquilo que tem que fazer de melhor. Aproveite o aprendizado, que a sua vida vai ser muito mais leve do que ficar procurando justificativas para a sua alegria ou para o seu sofrimento. O fato de nós entendermos que a encarnação tem um objetivo, e esse objetivo é de nos impulsionar, vivamos da melhor forma possível. Desliguemos esse questionamento infantil que muitas vezes nós temos, infantil, insistente, rebelde, e simplesmente conectemos ali com o nosso senso de cumprimento de dever. Cumprindo bem o dever, a resposta para nós será certamente ali esse impulso para o progresso que todos nós buscamos. Né? Também, né? Isso aqui também parece expiação, né, embaixador? Que legal. Está aprendendo também, né, Angelina? Muito bom. Então aqui, né, Kardec agora... Então essa é a primeira parte, né? Todos nós, então, temos que chegar a essa perfeição através da conquista de novos valores, através do desenvolvimento das nossas capacidades e potencialidades. E para isso, independente da experiência que nós estamos vivendo, bem cumprida, porque a programação nada mais é do que uma receita para o nosso desenvolvimento. Se nós conseguirmos fazer com que essa receita seja cumprida, o resultado virá. Se nós nos desviamos e distorcemos essa receita, ela terá que ser reelaborada, novos ingredientes terão que ser acrescentados e novamente ela terá que ser cumprida. Se nós tivermos esse foco, certamente ali a nossa vida será muito mais leve. Muitos não gostam de estudar e principalmente praticar, né? E até mesmo depende do estudo também, né? Porque o estudo para nós é a impressão assim, mas o que o estudo vai fazer de bom para mim? O conhecimento que nós adquirimos é, sem dúvida nenhuma, um guia. Um mapa que vai nos mostrar ali quais são os caminhos das pedras nessa vivência que nós estamos tendo. Pois é, falta em conhecer a si mesmo. Né? E a segunda parte que ele coloca para nós visa outro fim, o de pôr o espírito em condição de suportar a parte que ele toca na obra da criação. Ou seja,
um princípio fundamental das leis de Deus, a labor-terapia. Labor-terapia significa o desenvolvimento, o reequilíbrio, o tratamento através do trabalho. E tudo aquilo que nós desenvolvemos hoje aqui no nosso mundo é trabalho. É uma atividade que nós desempenhamos. No momento em que nós negligenciamos esse trabalho que nos cabe, significa que nós estamos deixando de cumprir a nossa parte. Porque somos colocados, né, nós lembramos de Hamed, naquela mensagem, né, quando ele diz para nós, né, que nós estamos no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas, nas condições certas, tudo muito bem programado. E quando nós ali cumprimos o nosso papel naquele ambiente, a coisa funciona. Imaginemos uma grande empresa instalada num grande edifício. Tem aqueles que se encontram no último andar, tem aqueles que se encontram no porão, outros nos andares intermediários, cada um ali cumprindo seu papel no departamento onde ele foi colocado. O importante é que você assumir esse compromisso, o trabalho tem que ser feito. Se o trabalho não for feito, você vai ser demitido. Só que nesse edifício você não vai ser demitido. Você vai ser transferido para um departamento compatível com a sua natureza. E assim nós somos constantemente mobilizados para aproveitar ao máximo as nossas potencialidades naquele momento. Se eu tenho poucas potencialidades, o que significa eu tenho pouca vontade, eu vou ser colocado num lugar onde a força das circunstâncias vai me mover. E não a minha vontade de me mover. É assim, você não quer trabalhar para poder conquistar ali a sua sobrevivência, então você vai ser colocado num lugar onde você vai ter que sobreviver de qualquer jeito. E por que isso tudo? Pelas próprias condições do espírito. Então nós vemos que a nossa parte na criação, né, nessa grande obra da criação, significa isso, crescer com o trabalho. E o trabalho ele se desenvolve de uma forma braçal, de uma forma intelectual, de uma forma afetiva, de uma forma moral. Cada experiência para nós é uma experiência de trabalho. Dentro de nossos lares, na convivência, há um trabalho de relacionamentos. No nosso ambiente profissional, é um trabalho intelectual e também um trabalho moral de compromisso. Por isso, então, essas atividades que nós desenvolvemos hoje aqui, no momento em que nós negligenciamos, significa que nós não estamos cumprindo o nosso papel. E, portanto, aquele potencial que poderia ser desenvolvido vai ser simplesmente repetido, só que agora de uma forma muito mais difícil. Bom dia, Fabi. André colocou, né, ao conhecermos a doutrina, fazemos vestibular para a USP ou IME, né, para passar tem que ralar, né? E a gente está indo muito bem, viu, André? Pode ser assim, bastante desafiador, mas ó, eu vejo que nós estamos muito bem encaminhados. Podemos não tirar 10, mas aí estamos passando na média. Já é muito bom para nós, né? É isso aí, no máximo, né, o embaixador. Kardec ele faz um comentário a esse respeito. Ele diz assim para nós: a ação dos seres corpóreos é necessária à marcha do universo. Deus, porém, na sua sabedoria, quis que nessa mesma ação eles encontrassem um meio de progredir e de se aproximar dele. Desse modo, por uma admirável lei da providência, tudo se encadeia, tudo é solidário na natureza. E aqui é bem interessante a gente perceber que das atividades, né? Pois é, e vontade também. Nós temos vontade, embora tenhamos ali os vacilos também, porque a vontade de acertar existe. Nem sempre temos força suficiente para essa superação, para essa conquista, mas a vontade está ali presente. Isso já é para nós algo bastante significativo. Kardec, então, ele faz aqui esse comentário, né, quando ele coloca para nós aqui que tudo é solidário na natureza. É bem interessante que, embora nós desconheçamos, porque vamos facilitar o nosso entendimento, vamos voltar lá para a época em que os primeiros espíritos estavam alcançando a condição hominal. Então eram hominídeos que estavam ali, naquele processo inicial de desenvolvimento, estando em contato com a matéria, sobrevivendo pelos instintos, pelo desenvolvimento do intelecto, pelo desenvolvimento de valores ainda muito, muito, muito tímidos, afetividade também se desenvolvendo, tudo naquele começo. Aquele espírito, pelo fato de estar ainda numa condição tão primitiva, não tem qualquer ideia do porquê da sua existência. Ele simplesmente sobrevive.
E embora ele não tenha consciência disso, a sua sobrevivência, o trabalho que ele realiza durante esse processo é uma contribuição para que ele, aqueles que estão próximos, o ambiente à sua volta, todos se desenvolvam. Simplesmente pelo fato dele fazer alguma coisa. E fazer alguma coisa no sentido de sobreviver. Quando nós avançamos e vemos ali a formação das civilizações, nós vemos espíritos ali numa condição mais avançada. Começando então a elaborar sociedades, elaborar civilizações, elaborar relacionamentos, desenvolvendo valores, desenvolvendo sentimentos, afetos. Ele cresce e faz crescer. E nisso tudo, sem se dar conta que ele é um ser encarnado, ele simplesmente está sobrevivendo, porque ele tem um instinto de sobrevivência, que é um dos mecanismos da natureza que nos move para alcançar ali recursos para nos mantermos vivos. E aí nós estamos vivendo. E nessa vivência nós não nos damos conta de quanto nós estamos colaborando para esse progresso. O progresso do nosso mundo. Aí nós falamos, poxa vida, mas o homem está causando tanto problema para o meio ambiente, mas ele vai aprender com isso. Essa geração fez errado, as próximas vão aprender a consertar. Ah, mas que culpa que as próximas têm? Negativo, as próximas é ele mesmo voltando para poder consertar. Então nós estamos aqui com o nosso livre-arbítrio fazendo escolhas e as experiências vão se seguindo para fazer com que nós então sejamos impulsionados para esse crescimento. Então, primeiro, a necessidade de progresso. Segundo, através do trabalho e da relação entre pessoas. Né? Exatamente, né? Essa ideia, né, embaixador? De que o indivíduo, ele fez e são as novas gerações que terão que arrumar isso. Ele é parte das próprias gerações que virão. Ele terá que voltar e se ele causou um dano significativo, é ali que ele vai arrumar a bagunça dele. Né? Bom dia, abraço. Vamos dar uma chegadinha aqui com o Miramês, ler um pouquinho aqui das suas instruções. Ele trouxe para nós, né? Coitado de nós no futuro, né? Você quer dizer? O artigo intitulado Reencarnação. Vamos lá. Ele diz assim para nós: o objetivo da reencarnação do espírito é o seu despertamento. Tudo que sai das mãos de Deus conduz latentes valores imortais. O tempo encarregar-se-á de formar meios e angariar métodos de acordar as almas para que elas sintam suas necessidades de progredir e de amar. Né? Então esse despertamento. Certamente que há perguntas de cunho filosófico, de cunho espiritual, que nós queríamos saber, né? Mas por que nós temos que existir? Qual é o propósito da nossa existência? Não temos capacidade de fazer perguntas. Mas para que nós encontremos essas respostas, nós temos que fazer uma caminhada ainda espiritual muito longa, para que nós tenhamos uma visão muito mais ampla, porque não basta simplesmente responder. É por isso, a gente vai falar, tá bom. Não tá bom não, a gente não vai se conformar com isso. Só que para ter um entendimento real dessa pergunta, há necessidade de nós termos ainda uma bagagem de conhecimento que nós ainda não temos. Tudo começa lentamente, nós vamos despertando a nossa consciência, a nossa inteligência começa a fazer outros tipos de perguntas, bom dia, Eve. Fazer outros tipos de pergunta. Nós estamos nos espiritualizando. Quantas vezes pessoas que não têm qualquer afinidade com alguma filosofia espiritualista fazem uma pergunta, por que nós existimos? Quer uma pergunta de sentido espiritual mais profunda do que essa? Ele não acredita no espírito e quer uma resposta que dê a ele um sentido para a própria existência. Então, mesmo que nós nos questionemos e nos rebelemos, nós continuaremos ainda aguardando o momento certo para que, né, essa razão desperte, né, Brás? Estamos em busca da razão. Só que é uma razão que vai além da razão do mundo material. É uma razão que dá sentido para a nossa existência como espíritos que somos. Uma existência espiritual. E ele continua. O que chamamos de perfeição, que é o objetivo de todos nós, né? Alcançarmos o estado de perfeição, e naturalmente uma perfeição relativa às criaturas, já que a perfeição absoluta diz respeito ao Criador. Então essa perfeição que nós alcançamos significa o desenvolvimento de talentos, significa o desenvolvimento de competências, capacidades que cada indivíduo tem.
E para isso, esse despertamento vai se dando gradualmente através das experiências que ele vai vivenciando. Mais para frente, a gente vai ter aqui, são 2 perguntas apenas que Kardec faz. Bom trabalho, Ed. São 2 perguntas que Kardec faz, falando aqui sobre o objetivo da encarnação. O próximo item é a alma. E ali Kardec coloca algumas perguntas sobre a alma que se conectarão com aquilo que a gente está conversando hoje. Sobre a perfeição, sobre o modo como o espírito se desenvolve. Tudo isso virá aqui então em breve para a gente poder conversar um pouquinho mais. Mas então aqui, o que chamamos de perfeição são os talentos que Deus nos deu por misericórdia, aflorados e iluminados por inúmeras experiências de vivência frente a frente com múltiplos problemas, dores e sacrifícios na extensão de vida sem conta na argamassa da carne. Expressão bonita que ele usa, né? Deus nos impôs a reencarnação para nos mostrar o que temos de fazer para nós mesmos. Aquilo que devemos fazer, não podemos passar para outro. Cabe-nos enfrentar os nossos deveres com a disposição que a fé nos faculta. O nosso Pai Celestial nunca se esqueceu da sua paternidade, desde os primeiros momentos da criação até aos espíritos puros que o cercam, dispostos a fazer a sua parte. Os espíritos se originam do mesmo princípio único, tocados com o mesmo amor pela divindade. A justiça de Deus é perfeita em todos os rumos da sua sabedoria, e nesse entendimento é que os seres criados passam pelos mesmos processos de despertamento espiritual, mas com reações diversas. Então aqui para nós, quando ele fala sobre aquilo que cabe a cada um, então essa expressão que a gente já comentou, bastante atual, a meritocracia, significa que somente conquistarão determinados espaços, determinadas condições, aqueles espíritos que fizeram por merecer. E aqui, claro, quando a gente fala sobre a justiça divina, nós falamos então dessas conquistas da sua mais perfeita natureza. E também quando falamos em justiça divina, nós temos que tirar a ideia de justiça no sentido de punição. O que nós falamos de justiça é aquilo que é justo. É justo que aquele indivíduo que mais trabalha, que mais se dedica, que ele tenha ali os resultados, os frutos do seu trabalho. É natural, é justo que um espírito que trabalhe moralmente, que trabalhe intelectualmente, se esforce na condição em que ele se encontra, nesse caso encarnado, é justo que ele tenha por mérito uma condição melhor. E ninguém pode dizer, olha, eu estou fazendo tal coisa e eu queria que meu filho tivesse uma condição melhor. Dentro da evolução espiritual, o filho vai ter que conquistar o espaço dele. Aquele espírito vinculado terá o auxílio, faremos o que puder, mas depende dele. Porque ninguém pode acordar por alguém. Todos nós despertamos por nossa própria condição. Então essa justiça de Deus, quando coloca para nós que é uma imposição, fazendo com que todos os indivíduos, através da encarnação, cresçam pelas experiências, pelos problemas, pelas soluções que ele encontra diante dos problemas apresentados e, ao mesmo tempo, pelo resultado do seu trabalho em seu próprio benefício e em benefício do ambiente onde ele se encontra, incluindo todos aqueles com quem ele se relaciona. Cada indivíduo terá o seu próprio despertamento. E esse despertamento, como nós já vimos lá no capítulo anterior, falando sobre 12 espíritos, nós vimos ali também que cada indivíduo faz ali o seu trabalho num tempo maior ou num tempo menor. Há aqueles espíritos que demoram mais pelas condições em que ele se encontra, e há aqueles espíritos que vão mais rápido, aceitando a proposta que foi oferecida. Por isso, então, cada um tem o seu próprio tempo, cada um tem o seu momento de despertar. Dudu colocou, o programa reencarnatório é dado, mas o protagonismo só cabe a você querer fazer. Livre-arbítrio, né? Então, e quanto mais esclarecidos nós estamos, e essa é uma proposta fundamental da doutrina espírita, ela não veio para salvar ninguém,
mas ela veio para apresentar um conhecimento para que nós mesmos nos salvemos, que infelizmente o nosso mundo é assim. Uma proposta de salvação muito fácil. Basta que você se torne adepto, basta que você tenha fé, que você será salvo. E na verdade, né, o mérito jamais será dispensado. Um grande equívoco que a humanidade, pelo menos aqui o mundo ocidental, já cometeu, foi naquele período, né, de alguns séculos no passado, quando nós encontrávamos ali as indulgências sendo vendidas. Olha, eu quero comprar aqui o perdão pelo pecado que eu cometi, pelo pecado que eu acabo de cometer, ou pelo pecado que eu ainda cometerei. Ou então, o pecado cometido por alguém da minha família. E aí então as instituições, no caso a igreja na época, aceitavam essa indulgência como sendo algo. Ele vai para o céu então, já que você deu essa contribuição. Isso nada mais é do que uma visão equivocada que nós tínhamos ainda pela própria maturidade da humanidade. E no presente nós temos ainda essa proposta salvacionista, baseada na fé, baseada na contribuição, mas não se baseia ainda no trabalho. Não se baseia ainda no esforço individual, na autossuperação, na salvação de si mesmo. E a doutrina espírita traz para nós esse entendimento, dizendo que não adianta nós queremos nos iludir buscando o caminho mais fácil. E o caminho individual não é um caminho mais difícil também, porque depende de você. É você que faz a sua escolha, é você que faz o trabalho. O que tem de difícil nisso? Difícil seria você tentar transformar o outro, porque aí o outro pode querer ou não. Mas o papel individual, esse é o caminho mais fácil, porque é você que decide. Né? Exatamente. Né? Então é simplesmente a conquista individual através desse poder do merecimento. A Fabi colocou, né, lembra da parábola das virgens, né? Elas foram ao festim, mas não tinham azeite, e as demais não podiam emprestar o azeite a quem não tinha. Né? É um simbolismo bem significativo. Que se você tem compromissos e obrigações que você mesmo assumiu, e hoje na condição do nosso planeta, nós não vamos encontrar ali seres primitivos que não tenham ainda o conhecimento, como acontecia naquela época inicial do desenvolvimento da humanidade. Hoje todos nós, quando nós nos sentamos à mesa e nos é apresentado aquele projeto reencarnatório dizendo, olha, essa daqui vai ser a sua existência. E você concorda? Mais ou menos, concordo e tal, naquele vacilo todo, não se preocupe que você terá apoio. Tá bom, então eu vou. Você acabou de assinar o contrato. Para aqueles poucos que são ali através de uma reencarnação compulsória, obrigados a vir ao mundo sem entendimento, esses são casos especiais. São aqueles espíritos que não tiveram ainda entendimento, que não tiveram compreensão, e que estão passando por um processo de despertamento muito diferente daqueles que têm consciência das coisas. E hoje no nosso mundo a grande maioria dos habitantes já são conscientes, já tem esse entendimento do que é certo, do que é errado. E aí as lições que chegam para nós são lições que vão nos impulsionar cada vez mais para esse crescimento. Seguindo aqui com o Miramês, ele continua dizendo para nós. O Elcio colocou nessa modificação, digo, transformação mental, é de fundamental importância para darmos o passo decisivo, né? É esse despertamento que Miramês fala para nós, né, Elcio? Se você não, o despertamento significa você entender o que você está fazendo aqui. Se você não sabe o que está fazendo aqui, qualquer coisa que você fizer serve, desde que você sobreviva. Aí nesse caso não é a sua razão, é o seu instinto. E a gente lembra, né, que primeiro nós nos desenvolvemos pelo instinto, depois vem a razão, depois vem os sentimentos. Nós estamos nessa fase em que a razão começa a ocupar espaço naquele ambiente que somente o instinto prevalecia. Mas a grande maioria ainda faz isso, porque não conseguiram compreender. Acabam se iludindo com caminhos mais fáceis, com ideias que valem muito mais o prazer do momento do que a evolução. Hoje nós temos essa capacidade. São e vão continuar, Brás, né? Porque é importante a gente lembrar que mesmo que eles sejam vistos dessa forma, né, os sacerdotes, de um modo geral, se eles cumprirem bem o seu papel, eles serão guias importantes. Porque eles vão dizer para as pessoas, olha, cumpra o seu papel, ame, trabalhe. E dando essa orientação, mesmo que a pessoa não tenha consciência disso, ela vai acabar recebendo o benefício daquilo que ela mesma plantou. Ela não sabe por quê,
Mas tendo ali disciplina e obediência, ela vai fazer aquilo que tem que fazer e no final ela vai dizer: mas por que eu estou num lugar tão bom com pessoas tão boas? Porque você mereceu. Ah, mas eu nem sabia, não sabia, mas fez. E muitas vezes esse acaba sendo muito mais meritório, né, do que aqueles que fazem: não, deixa eu fazer certo porque vai lá, né? Ou seja, nós estamos ali calculando o bom do mal. Então, na verdade, nós que temos o conhecimento, temos que colocar muito mais do que o conhecimento, a convicção de que nós estamos aqui para cumprir a nossa responsabilidade, para cumprir esse trabalho que temos que fazer. Pois é, né? E muitas vezes nesse jogo, né, Elcio, de querer fazer essa barganha, né, ó, vou fazer certo porque eu quero chegar lá em nosso lar e pegar ali um duplex, né? Nesse momento você vai lá para a fazendinha, vai trabalhar lá no cantinho para aprender a cuidar do chiqueiro primeiro, para ter humildade. Então tudo isso é um problema que a gente acaba encontrando. Então o fato de conhecermos é aquilo que nós acompanhamos até no livro, né, Loucura e Obsessão, quando os nossos amigos instrutores diziam ali para Filomeno de Miranda, né, que o conhecimento ele não tem que estar na boca, ele tem que estar, não tem que estar na mente, ele tem que estar no coração. Não basta você falar sobre, é importante você viver aquilo. E é por isso que esse conhecimento que nós estamos adquirindo será para nós, né? Pois é, eu também gostaria de ir, né, com uma barraca de churros, uma barraca de pamonha, né, Brás? Mas ali, querer nem sempre é poder, né? Porque para nós o que vale é o merecimento. Então por isso que o trabalho é importante. A Angelina colocou para nós, né, o verdadeiro homem de bem é aquele que tem fé em Deus, em sua bondade, em sua justiça e em sua sabedoria. Sabe que nada acontece sem a sua permissão. E submete-se à sua vontade em todas as coisas. E esse é um grande desafio, né, Angelina? Porque saber, conhecer e viver isso com essa convicção de entender Deus, né, na sua bondade, justiça e sabedoria, e fazermos isso simplesmente pela vontade de fazer, é algo que nós estamos aprendendo ainda. É um cálculo, né, que nós estamos aí tentando deixar para trás. Não queremos calcular, fazer certo para dar certo. Não, eu simplesmente vou fazer o certo porque é o certo. E não por causa de alguma coisa que eu vou ter de benefício. É aquele aluno, né, que estuda para passar de ano. Ele não estuda para aproveitar o conhecimento. Não estuda para perceber que aquele ambiente de aprendizado vai transformá-lo numa pessoa muito mais preparada para viver suas experiências. Ele faz isso porque o vestibular está chegando, tem que cumprir o papel e coisa e tal. Nós somos assim. Vivemos aqui fazendo cálculos e não aproveitando o momento. Temos que aproveitar o momento. Desfrutarmos do fato de estarmos encarnados, mesmo com experiências desafiadoras, para que elas tragam para nós essa transformação que nós desejamos, essa paz interior que todos nós buscamos. Na teoria é fácil, é uma experiência desafiadora, mas termos o entendimento disso, para nós já é o primeiro passo, e cabe agora a gente abraçar essa causa e viver em função dela. Como você sempre diz, né, a vida arrasta ou conduz, né, a escolha é nossa diária. Porque as leis de Deus que foi colocado para nós, voltando aqui um pouquinho, Andréia, na questão anterior, logo no início aqui, na questão anterior, nessa mesma questão, logo na primeira linha, Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. É uma imposição, não tem como fugir disso. Então, ou você aceita, ou você arrasta. A vida conduz aqueles que a aceita e arrasta aqueles que a negam. Nesse caso o destino, né, que é a frase lá de Tagore, né? Então o nosso destino é esse, é a nossa evolução. Se você não vai por livre vontade, você vai vivendo experiências que vão te arrastando, né? O amor e a dor são experiências que vão realmente nos tocando para esse despertamento. E para fecharmos aqui o Miramês, nesse trecho que ele colocou, ele diz assim para nós. Deixa eu ver onde eu parei agora, né? Tá. Eu falava da justiça de Deus, né? A justiça de Deus é perfeita em todos os rumos da sua sabedoria. E nesse entendimento é que os seres criados passam pelos mesmos processos de despertamento espiritual, mas com reações diversas, né? Cada um no seu tempo. O ponto de saída e chegada é o mesmo para todos os seus filhos.
as diferenças que encontramos de alma para alma, de homem para homem, já deves ter deduzido. É a idade de cada ser, na pauta das suas existências. Quanto ao que muitos escritores espiritualistas dizem, que uns sofrem e outros não, na ascensão que deviam conquistar, é opinião falsa, porque não encontrar ressonância na justiça do Todo-Poderoso, por não encontrar ressonância na justiça do Todo-Poderoso. Se nasceram todos simples e ignorantes, todos foram às escolas, onde os ensinamentos são os mesmos e idênticas às necessidades. Mesmo que as modalidades de aprendizagem sejam diversas, no fim, a soma de trabalhos, dores e sacrifícios, de esforços individuais para a aquisição dos poderes, é a mesma, em busca das trilhas de libertação dos seus valores morais e espirituais. No princípio, recebemos de mãos generosas o apoio correspondente às nossas necessidades, que, quando adulto, passamos a doar aos que se encontram na nossa retaguarda, como compensação pelo que recebemos. Essa é uma lei. Nada fica sem resposta na vida. E aqui faz parte do trabalho que a gente comentou, né? No início da nossa jornada, nós somos beneficiados pelo trabalho alheio, com trabalhos esses, né, que servem para nós como modelos de conduta, pessoas que se tornam referências para todos nós, até o momento em que nós amadurecemos e nós vamos nos tornando trabalhadores que vão beneficiar a outros que vêm e nós também seremos referências. É parte de um processo natural. E mesmo que as nossas condições ainda sejam tão atrasadas, porque ainda somos, né, seres habitantes de um mundo de provas e expiações, aquilo que nós fazemos de pouco, esse pouco é muito para aqueles que vêm atrás. E quanto melhor nós fizermos, melhor será o exemplo e melhores serão as nossas conquistas. Tudo que existe, diz Miramês, toma forma. Encontram na nossa retaguarda como compensação pelo que recebemos. Melhor, toma forma, perde a forma e torna a tomar corpo. E a alma não pode fugir dessa lei universal, porque a reencarnação nos favorece o crescimento espiritual. Mais rápido. Somos, por assim dizer, agredidos pela matéria e dessa agressão acordamos cada vez mais para o amor, especulando em todos os sentidos na aquisição da sabedoria. Bendita seja a reencarnação, que nos aprimora e que nos eleva, dando-nos a entender que não existe a morte. E aí, então, no meio da leitura, me veio um pensamento, né? Como podem, né, tantas pessoas vivas aqui no nosso mundo, sem se darem conta de que essa nossa existência é parte de um processo. É parte de um aprendizado. Então, quer dizer, vivemos pelo fato de estar vivos e não por vermos um sentido na nossa presença aqui no mundo. E isso mostra para nós o quão ainda a humanidade precisa se espiritualizar. E não apenas se espiritualizar, despertar um entendimento. Porque não basta você estar ligado a uma religião, cumprindo os seus preceitos, cumprindo os seus rituais, os seus dogmas. É necessário que a consciência do espírito desperte. E infelizmente no nosso mundo temos ainda muito a despertar, e essa é uma realidade. E essa realidade se reflete nas condições do nosso mundo hoje. Pessoas que se matam, pessoas que se machucam, o mundo que acaba passando por situações graves pelas nossas condutas. Se nós tivéssemos essa consciência da nossa imortalidade e tivéssemos consciência de que a nossa presença aqui no mundo é para nos colocar como parte da criação, por que nós estamos fazendo o contrário? Significa que nós não entendemos ainda o nosso papel. Voltando para essa questão que Kardec trouxe para nós no início, ele diz ainda: visa ainda outro fim a encarnação, o de pôr o espírito em condições de suportar a parte que ele toca na obra da criação. Quer dizer, se nós estamos aqui para cumprir o nosso papel, para crescer e fazer crescer, para melhorar e fazer melhorar. Se nós fazemos algo contrário, significa que nós não despertamos ainda. Fazemos porque as circunstâncias vão nos conduzindo,
mas não temos ainda o entendimento real daquilo que nós temos que fazer. E esse é um grande problema que infelizmente nós enfrentamos. Próxima questão, vamos em frente. Sim, né? E talvez nem entendamos ainda, né, Elcio? Porque ignorar o entendimento significa que a gente nem sabe que ele existe, nem sabe o propósito. Né? Se nós temos o entendimento, ótimo, já estamos um passo à frente. Agora traz mais responsabilidade, né? Aqui muito foi dado, muito será cobrado, então agora que você sabe, você não tem o direito de errar. Quer dizer, você tem o direito, né? O livre-arbítrio é um direito de todos nós, mas você sabe que através ali do desvio, vem depois uma força natural que nos traz de volta ao caminho. E esse arrastamento é sempre doloroso. Questão 133. Tem necessidade de encarnação os espíritos que desde o princípio seguiram o caminho do bem? Então, boa pergunta, né? Quer dizer, aquele espírito que conseguiu sempre chegar ali no melhor caminho, mas como eu falei para vocês, né, uma opinião pessoal, não vejo alguém que seja capaz de fazer tudo certo. Né? Aquele aluno nota 10 em tudo. Ele sempre vai ter ali aquele momento de pequeno desvio, mas sorte dele que ele terá experiências menos dolorosas. Pelo fato dele talvez cometer um equívoco por invigilância e não por uma tendência inferior. Mas todos nós somos ali, experimentamos essas dores da evolução, do progresso, né? E dores no sentido, né, do espírito liberto, ele tem uma condição. Quando ele está encarnado, quando foi ali colocado por Miramês, nós sofremos a agressão da carne, a agressão da matéria. Então estarmos aqui encarnados é doloroso. E Kardec nos lembra, né, que quando desencarna é como o pássaro que sai da gaiola. É porque tem aquele que erra sem querer. Distraiu, não percebeu, não sabia e tal, ele acaba cometendo, né, esse equívoco. Quer dizer, para ele pesa menos, né, porque ele não teve ali intenção. Né, Fabi? Ele é o culpado culposo e não o culpado doloso. Ele erra por desconhecer, não por querer. E aqui diz para nós então, vamos lá. Tem necessidade de encarnação os espíritos que desde o princípio seguiram o caminho do bem? Todos são criados simples e ignorantes e se instruem nas lutas e tribulações da vida corporal. Todos. Deus, que é justo, não podia fazer felizes a uns sem fadigas e trabalhos, consequentemente sem mérito. Então todos nós estamos submetidos. Mas Kardec insiste. Mas então de que serve aos espíritos terem seguido o caminho do bem, se isso não os isenta dos sofrimentos da vida corporal? Chegam mais depressa ao fim. Demais, as aflições da vida são muitas vezes a consequência da imperfeição do espírito. Quanto menos imperfeições, tanto menos tormentos. Aquele que não é invejoso, nem ciumento, nem avaro, nem ambicioso, não sofrerá as torturas que se originam desses defeitos. Então é natural que nós tenhamos imperfeições, até porque pela nossa própria condição somos espíritos que estamos nos aperfeiçoando. E esse aperfeiçoamento mostra que nós não atingimos ainda a condição ideal de passar ileso as experiências da vida. Um aborrecimento, uma fraqueza, uma provocação, uma tendência. Conforme o espírito já vai despertando com mais rapidez, ele se torna mais vigilante e, portanto, ele vai se desviando desses caminhos que para ele é compreendido. E assim ele cresce, assim ele evolui. Finalizando aqui então, são apenas duas perguntas, vamos aqui para Miramês, para a gente poder finalizar então. Ele coloca assim para nós. Só um instantinho. Diz assim, lei universal. Beleza, Fabinho. Se as vidas sucessivas obedecem a uma lei universal, então olha só, vidas sucessivas obedecem a uma lei universal, ou seja, a reencarnação é uma lei universal a que todos nós estamos submetidos. Não é uma questão de eu não acredito nem que eu sou espírito. E eu acredito que eu sou espírito, mas eu não acredito em reencarnação. Não se preocupe. A lei vai te conduzir naturalmente pelos próprios caminhos. Se as vidas sucessivas obedecem a uma lei universal, como não passar por elas? São caminhos determinados por Deus a serem trilhados por tudo o que Ele mesmo criou. Querer saber o porquê da decisão divina é perda de tempo.
aquilo que a gente comentou, né? Querer resposta sem que a gente tenha capacidade. O que o Senhor fez é o mais acertado, e Ele não pede, nem precisa da opinião de ninguém por ser Deus. O espírito sábio é aquele que procura descobrir as suas leis e segui-las porque são imutáveis. A alma obediente está sempre bem consigo mesma, por atender à vontade soberana. Mais uma vez, repetimos, todos foram criados simples e ignorantes e se instruem passando por todas as tribulações inerentes a todos os espíritos. De outra forma, não aprenderíamos as lições da vida, como não despertaremos do sono da ignorância. Quem não descobre a vontade de Deus não pode viver bem. O Senhor criou o trabalho para todos nós, e quem não aceita a filosofia do labor em todos os seus aspectos não pode viver bem com a sua consciência, instrumento divino pelo qual Deus nos fala. Aqui tem um trecho que me chamou a atenção também, quando ele fala para nós, né, quem não descobre a vontade de Deus não pode viver bem. Muitas vezes nós encontramos pessoas, lembremos que quando nós falamos em vontade de Deus, não é necessariamente você acreditar que existe uma entidade superior. Nós encontramos pessoas que são ateias, e usando essa expressão ateias, não é uma expressão pejorativa. Ela simplesmente vê no mundo material, pela sua condição, a única realidade. Mas isso não a impede, o fato de não compreender o mundo espiritual, não reconhecer uma entidade superior, não entender nenhum nada daquilo que nos mostra, né, a doutrina espírita, por exemplo, ou mesmo verdades vindas de outras filosofias, isso não impede aquela pessoa de viver de acordo com as leis de Deus, porque isso está inscrito na sua consciência. É aquela pessoa justa, honesta, caridosa, generosa. Isso tudo é parte das leis divinas. E chegando no mundo espiritual, o trabalho dele vai ser apenas despertar e olhar à sua volta. Porque as conquistas ele já alcançou sem sequer saber que havia necessidade disso. Por isso que conhecer as leis de Deus é algo que está dentro de nós, não é algo que nós lemos em algum lugar. O fato de nós lermos nos ajuda a ter um entendimento e acelerar o aprendizado. Mas aquilo que está dentro de nós é o espírito que já conquistou. E o fato dele não acreditar em algo além da matéria nesse presente dele é resultado de uma experiência que foi vivenciada, uma frustração, um desvio, alguma coisa, mas os seus princípios são imutáveis, porque o espírito não retroage. Também, às vezes também é colocado nessa condição. Então ele é ateu e é justo. Quais experiências ele vivenciou para chegar nisso? E seguindo, quem não entende a necessidade de amar a Deus e ao próximo, vive atribulado até compreender que fomos criados pelo amor para amar. Quem ainda não percebeu o valor do perdão, sofre as consequências do ódio e multiplica as suas dificuldades. Procuramos entender o entendimento universal, e a melhor escola é a do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Quem não exercita o bem, capacita-se a identificar a bondade. Aliás, quem se exercita no bem, capacita-se a identificar a bondade nas coisas mais simples da natureza. Quem ajuda os que sofrem, sentem-se bastante forte para suportar o peso das próprias necessidades. Quem ama, sente-se amado por satisfazer-se com o amor que distribui. Se a justiça dos céus não falha, nada que as suas leis anunciam pode falhar, porque Deus é sabedoria absoluta. Os espíritos devem se esforçar em tudo o que lhes diz respeito ao crescimento espiritual. O mérito está nisso, de cada um fazer o que lhe cabe, sem esquecer a humildade no que aprende e no que pode ensinar aos outros, sem esquecer quando se depara com grandes sofrimentos. Eles são o prenúncio de breve restabelecimento. Então, muitas vezes, provas dolorosas podem ser a última etapa para que nós nos depuremos das histórias que nós já vivenciamos. As provações são naturais em todo o mundo. Se por acaso Deus tirasse todas as dores da terra, como pretendem os homens, e se tivesse esse mundo em suas mãos, a humanidade voltaria às cavernas dentro de pouco tempo. Na fase evolutiva em que se encontra a coletividade,
não pode existir plena felicidade dado ao mau uso que o homem poderia fazer dos recursos que Deus lhe emprestou. A doença constitui um freio, bem como favorece a expansão dos bons sentimentos moradores no coração. Cristo abriu as portas para o entendimento, de sorte a educar as criaturas, e elas, educadas, poderão usar todos os valores e todas as forças por saberem como devem usar. A reencarnação é o melhor caminho para nos instruir e educar, de modo a sabermos viver no céu, obedecendo às leis naturais da vida, que sempre nos dão mais vida. Então aqui, para nós, essa mensagem de Miramês, que chega aqui trazendo essa reflexão sobre as leis universais, a afinidade, a nossa afinidade com essas leis, para que possamos seguir aqui de uma forma segura nesse caminho que nós estamos vivendo. O Fabi trouxe para nós aqui, já chegou trabalhando, Fabi? Então, trazendo para nós aqui uma mensagem, uma participação dos nossos amigos muito queridos do plano espiritual. Então, diz assim para nós, vamos lá. Amigos, bom dia, muita paz, e que Jesus, nosso mestre, modelo e guia, esteja conosco em nosso coração e nos conduza pelas veredas da sua paz. Aqui estamos conversando sobre encarnação. O mestre já avisou: necessário vos é nascer de novo para que possamos alcançar o reino dos céus. É da lei, amigos, a reencarnação. Que outro lugar senão o corpo físico para compreender as fragilidades da nossa alma? Que outro lugar para sentir e ver as belezas da natureza? Onde mais para sentir a nossa necessidade de estarmos em comunhão com o Pai? Que outro lugar melhor para ajudar aquele que caiu, auxiliando-os em suas necessidades? Que melhor oportunidade do que um corpo físico para compreender o quanto dói no outro algumas ações, palavras e atitudes? As leis de Deus, amigos, são imutáveis, regem o universo e conduz toda a universalidade das criações de Deus em uma realidade, beleza e harmonia a qual fazemos parte e somos convidados a conhecer para co-criar com Ele. Por isso todo esse aprendizado é necessário. Desde aprender as fragilidades dos corações humanos, até o incrível poder de nossas interações e a nossa capacidade laboriosa e criativa, podemos aprender com mais rapidez na experiência material, em especial a compreender que a matéria é parte do nosso processo educativo e não nosso objetivo. Sim, na carne podemos tirar as escamas do nosso olhar e compreender-nos como espíritos imortais em quaisquer situações que estivermos, seja há 6.000 anos, seja daqui a 600.000 anos. Nesses momentos podemos compreender a importância das leis de Deus como a de ação e reação. Vocês pensam em castigos, nós vemos consequências. Nesse momento da vida eterna, aprendemos que nossas ações desamorosas têm consequências dolorosas, porque nos desviam do nosso destino, nos afastam do Pai, embora o Pai esteja sempre conosco. Outra importante contribuição que a vida encarnada nos traz é nos manter em condições de nos isolarmos com mais facilidade daqueles que nos são afins. Fácil querer agir sempre no bem, inspirados pelos amigos queridos superiores a nós. Mas precisamos aprender quem ainda somos realmente e nos aperfeiçoar por vontade própria. E o inverso é verdadeiro. Se manter no erro junto de irmãos que erram e se comprazem com erros, criando falsas justificativas para seu agir, poderia enfraquecer a nossa vontade de acertar. Compreendem, por essa breve amostragem, a grandiosidade das leis de Deus e sua sabedoria? Mas esquecemos dela com frequência e nos rebelamos. Esquecemos que todo bem, na experiência da carne, é um momento de refazimento, instrução, plantio. E toda a dor é momento de refazimento. E toda dor é momento de refazimento, instrução, plantio. É sempre oportunidade de realizar, fazer, doar o melhor de nós. Amigos estudantes,
estudemos a vida, sintamos a beleza da sabedoria de Deus, e quando não conseguirmos aprender e sentir, e nos coloquemos junto dessa presença amiga que é Jesus, para ampliarmos nossa capacidade de evoluir e crescer como filhos de Deus que somos, desde que fomos criados por força do seu imenso amor. Fiquem com Deus e que Jesus os abençoe em suas jornadas. Saudades e saudações do amigo que não os esquece, Eduardo, né? Abraços carinhosos da Ana também. Também não os esqueço, nem nós esquecemos vocês, né? Obrigado pela presença. Outra importante contribuição que a vida encarnada nos traz, aqui você já colocou, Fabi, eu acho que eu já peguei. Ah, estava incompleta? Ah, tá, então só para lermos aqui. Outra importante contribuição que a vida encarnada nos traz é nos manter em condições de nos isolarmos com mais facilidade daqueles que nos são afins. Fácil querer agir sempre no bem, inspirados pelos amigos queridos superiores a nós. Mas precisamos aprender quem ainda somos realmente e nos aperfeiçoar por vontade própria. E o inverso é verdadeiro. Se manter no erro, junto com irmãos que erram e se comprazem nos erros, criando falsas justificativas para seu agir, poder enfraquecer a nossa vontade de acertar. Na erraticidade, estamos sempre com quem nos afinizamos em verdade. Então faltou esse trechinho aqui final. Então, mais uma vez, obrigado, nosso querido amigo Eduardo, obrigado, nossa querida Ana, obrigado aos amigos aqui presentes conosco. Então, mais uma vez, a gente encerra com essas valiosas reflexões. Mais uma vez, então, assim, acreditar ou não acreditar é algo de fora pessoal, mas a gente sabe que essas leis são aquelas leis justas que nos fazem crescer. E aí, então, a gente olha para o nosso contexto atual e vê que essa é a nossa existência. Essa é a experiência que nos cabe. E, mais uma vez, nós não estamos aqui para tentar encontrar a causa do sofrimento, ou a causa da alegria que nós estamos vivenciando. Estamos aqui para cumprir uma missão. Mesmo que essa missão traga para nós algumas dores. Mas a missão é, olha, você vai, faça bem o seu trabalho e depois volta que nós estamos aqui. Então estamos aqui fazendo o nosso papel, que consigamos aqui cada vez mais ter essa determinação, essa convicção que a doutrina espírita vai nos oferecendo. E aqueles que não conseguiram compreender ainda, também vão compreender no seu devido tempo, porque na verdade, o fato de nós sabermos desses ensinamentos não quer dizer que a nossa consciência despertou. Apenas temos informações que deram para nós ali um brilho no nosso intelecto. Mas enquanto nós não vivermos de fato, significa que a consciência ainda não despertou. Não adianta nós nos mostrarmos versados em doutrina espírita se nós não aprendemos a viver aquilo que ela ensina. Então, juntos aqui a gente vai se fortalecendo cada vez mais, para fazer com que a cada dia seja para nós uma oportunidade de trabalho. Trabalho, né, dona Miriam? Vamos lá então. Fechando por aqui, pessoal, o nosso estudo de hoje. Lembrando aqui que o próximo encontro, nós veremos aqui então a alma, que é o nosso segundo item desse capítulo, e Kardec coloca da questão 139 até 146, muitas questões a respeito da natureza da alma, o que é, como ela é, essas coisas todas.